Me perguntaram essa semana, o que eu faço? O meu operador não cuida do equipamento, vive sujo, não deixa as coisas guardadas direito. Cara, tem que trocar, né? E não é o equipamento. É a peça que está ali operando ela, né? Eu tô brincando, sendo drástico, né? Às vezes tem duas possibilidades que eu acredito: a pessoa está de má vontade, não quer fazer e não tem interesse, e outra até por falta de instrução, de explicação, ou algo do tipo, ou alguma regra cultural que você tem aí, que você queira, ou você que como operador, como usuário do equipamento, tem que entender que você vai ter as coisas que você cuida. Se você não cuida, né? Se você não cuida da sua família, você não tem uma família, né? Se você não cuida do seu filho, o seu filho vai embora. Se você perde, vai embora, não fala mais com você. Se você não cuida do seu emprego, você vai perder seu emprego. Não tem jeito, entendeu? Se você não cuida de um carro, de um equipamento, né? Se você não coloca no seguro, não faz manutenção, você vai perder também. Então, a vida é isso, são cuidados com relacionamentos, cuidado com equipamentos, cuidado com as coisas que você tem ao seu redor, o seu meio ambiente, né? Até já fiz um vídeo falando sobre meio ambiente, que as pessoas só olham para o próprio umbigo e esquecem o meio ambiente que está ao redor. E isso é o mais importante. Essa pessoa que não está cuidando do equipamento, você tem que trocar uma ideia, conversar, que às vezes é uma conversa boa, amigável, explicando o que você quer, o que você não quer, o que você espera que aquela pessoa faça, resolve o problema, né? Porque, como eu falei, eu sempre uso a analogia do Uber, porque eu acho que é a mais prática que todo mundo conhece hoje, e para entender. Um profissional que seja Uber, ou um operador de perfuratriz, um piloto de avião, ou um médico que faz uma cirurgia, ele precisa entender o que está fazendo, certo? Ele precisa ter instrução, ele precisa aprender sobre aquilo que ele faz. Ele tem que ser um profissional naquilo que ele se propõe a fazer, certo? É que tem essa cultura que o operador de perfuratriz ou aquele cara que é marteleteiro na obra, né? Geralmente esses caras aprenderam como? Aprenderam ali na prática, alguém ensinou ele, deixar ele operar a máquina uma vez, ele apertou o botão, virou um apertador de botão, e só por ser fato de ser um apertador de botão, ele acha que agora ele é um operador profissional e tudo mais, certo? É a mesma coisa que eu pegar e dar um carro para uma pessoa comum e dizer para ela assim: olha, a primeira e a segunda é aqui, você aperta um fininho aqui, acelera, o outro freia, tem que apertar a embreagem e acabou. E você sabe que não é assim, né? Tanto é que para fazer uma carteira de motorista, para saber dirigir, você precisa entender muitas outras coisas, né? Tanto lei de trânsito, uma mecânica básica, primeiros socorros, você precisa entender tudo isso. Então por que você vai pensar que todo operador tem que se virar, tem que fazer, né? Isso é outra coisa, que esse se vira, né? Falta de profissionalismo total, né? Tanto do cliente, né? Já aconteceu de cliente eu chegar na obra e falar com o cliente assim: tá aí o serviço, se vira. Aí eu peguei, me virei e fui embora, né, cara? Porque assim, respeito é respeito, né? Eu fui lá para fazer um serviço, se eu não souber, né? Aquela analogia do cara que vai para o hospital e fala para o médico assim: você que é o entendido, me fala o que eu tenho. Aí o cara fala assim: olha, você vai num veterinário. Por que veterinário? Tá me chamando de bicho? Não. Lá eles conseguem fazer um diagnóstico sem falar com o paciente. Certo? Então, conversa na obra tem que existir, né, cara? E a conversa até que eu falei aqui, você precisa conversar também com o seu funcionário. Se você é um operador de equipamento, você precisa entender que você é um responsável pelo meio ambiente, pelo equipamento que você opera, e o que você está fazendo, né, vai impactar ao redor. Se você quebrar a máquina, se você não cuidar, deixar suja, se você deixar por conta, a máquina vai dar pau, vai quebrar, você vai ficar sem o teu carro, entendeu? Você não vai trabalhar. É o Uber que não consegue trabalhar, não tem equipamento, não cuida do carro, não troca o óleo, não abastece, não bota um pneu decente, entendeu? Trata mal o passageiro. Então não é assim que funciona, né? Um profissional, que a gente chama, né? Um profissional de elite, um operador, seja um motorista, seja um marteleteiro, cara, um profissional, ele pega isso e leva para a vida dele, entendeu? Cuida das coisas, é isso que você tem que entender. E se você, com a pergunta inicial foi: o meu funcionário não cuida, conversa com ele. E se ele não tiver interesse, não tiver engajado, acha que não é assim, você vai ter que conversar com ele, você vai ter que botar outra pessoa que vai, de repente, influenciar ele, vai entender, mas ele precisa entender que um profissional é isso. Ele quer ser valorizado, ele tem que fazer a parte dele, que é o mínimo, cuidar do equipamento, né? Então, fica a dica aí, pessoal. Qualquer coisa, dá um like, olha de novo aí esse vídeo, manda pro pessoal aí, mostra pro seu funcionário, pro seu operador. Treina e conversa com eles, que é a melhor solução, tá? Não importa o grau de instrução dele, você precisa falar e explicar. E você que já é o profissional, também, é o que eu estou falando, não importa o seu grau de instrução. O que você tem que entender é que você vive
com mais pessoas, com mais gente. O próximo pessoa que vai pegar o equipamento para trabalhar também precisa ter um equipamento funcional, e da vice-versa, aquela pessoa também não te dá um equipamento funcional, deixar algum problema no equipamento, vai te prejudicar também o teu trabalho, prejudica a empresa, prejudica o negócio, prejudica tudo. Então, seja um profissional, tá? Qualquer coisa, tem bastante informação aqui na descrição do vídeo, você pode pegar, tem uns links aí para entender mais o nosso projeto aí de operadores de elite, e se gostar, curte e compartilha. Valeu, até mais, tchau!